a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um salve aí para todo mundo que tá chegando aí. Então, pessoal, vamos sem demora, então. Eu coloquei aqui na última aula os materiais que a gente ia usar, né? A gente vai usar aqui como material de auxílio um comentário de 1 Coríntios do Hernan Dias Lopes. E vamos usar, ele até não está na minha mão aqui não, e vamos usar esse também que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Esse aí é o material que vai nos auxiliar nesse estudo aí, vai nos auxiliar bastante nesse estudo aí, pessoal. Então vamos lá então, vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura aqui. Diz assim então: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, amém, amém. A todo mundo que chegou agora aí, graça e paz mais uma vez, né? Estamos aqui no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos iniciar hoje o capítulo de número 2. Então, antes da gente iniciar no capítulo de número 2, eu queria dar aqui um resumão aqui, algo bem rápido aqui do que a gente estudou na aula passada, para quem está chegando agora, entender o contexto em que nós estamos falando aqui. Qual o contexto da cidade de Corinto, quando Paulo chega nessa cidade. Então é o seguinte, quando Paulo ele chega na cidade de Corinto, Paulo fica 1 ano e 8 meses aproximadamente na cidade de Corinto. E assim, como eu falei na última aula, Paulo era um camarada extremamente estrategista. Normalmente ele não ficava tanto tempo assim numa cidade, e porque ele precisava logo sair daquela cidade ali, ir para outra cidade e levando o evangelho, cara. Paulo era assim, ele foi o maior missionário do cristianismo, que plantou a igreja para tudo quanto é lado, fez 3 viagens missionárias. Então, assim, Paulo, quando ele chega em Corinto, ele viu uma realidade assim, o local era dominado assim por impureza sexual, o pessoal era muito voltado ao homossexualismo, e é uma cidade portuária muito grande. Então Paulo viu o seguinte, aqui tem um dos maiores portos da época. Então Paulo, que era o porto de Cencreia, Paulo então ele chega ali, ele vê que pessoas chegam do mundo inteiro a todo momento na cidade de Corinto, e ele pensa assim, entra e sai gente de Corinto todo o tempo.
E na cidade de Corinto tinha um santuário ali, vamos dizer assim, voltado para a deusa do amor, Afrodite, e ali os estudiosos acreditam que aproximadamente 10.000 mulheres serviam naquele templo. E a forma delas servir era o seguinte, elas se doavam para prazeres sexuais. Então a cidade de Corinto era totalmente depravada, e como ela era uma cidade portuária, vinha navios, embarcações de todos os cantos, do mundo inteiro, porque Corinto era uma cidade muitíssimo importante na época, uma cidade muito rica. Então Paulo pensou o seguinte, se eu pregar o evangelho aqui em Corinto, é a mesma coisa de eu estar pregando para o mundo, porque o mundo vem em Corinto. Então Paulo ele pensou o seguinte, se eu trago o evangelho para cá, as pessoas que receberam o evangelho aqui vão ir para os seus países, vamos dizer assim, para as suas cidades e vão anunciar esse evangelho. Eu até dei um exemplo que aqui na América é meio parecido com isso, porque aqui na América nós temos pessoas de todos os lugares. Eu trabalhei aqui com próprios brasileiros, americanos, equatoriano, mexicano, pessoal da Porto Rico, Guatemala. Então, pessoas do mundo inteiro estão na América. Então, quando você fala do evangelho para uma pessoa dessa, imagina a proporção que isso pode tomar. Você falar para uma pessoa lá da Guatemala, você falou de Cristo para ela aceitou esse Cristo, quando ela voltar para o país dela, voltar para a cidade dela, ela vai levar o que ela aprendeu. Então ela vai levar esse Cristo com ela. Então foi justamente isso que Paulo pensou. Paulo pensou, se eu apresentar Cristo para esse povo, e esse povo voltar para o local onde eles moram, eles vão levar isso, e isso vai ganhar uma proporção muito grande. Então essa que era a intenção de Paulo. Então quando Paulo chega em Corinto, ele vê isso. E no capítulo 1, Paulo ele já começa, a gente falou que a carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo que a gente tem, na verdade ela não é a primeira carta de Paulo. Porque os estudiosos acreditam que por algum motivo que a gente não sabe, essa carta ela se perdeu. Então assim, porque Paulo ele fala o seguinte, já por carta vos escrevi, então que não vos associeis com os impuros. Então, e Paulo também fala o seguinte, acerca do que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, assim, entende-se que Paulo já tinha escrito algo para Corinto, porém essa escrita se perdeu. Em Corinto agora, quando Paulo vai embora, Corinto agora fala o seguinte, nós estamos em dúvidas, precisamos que Paulo nos responda. Então, a igreja de Corinto escreve essa carta para Paulo, e Paulo escreve essa carta que nós temos como a primeira, em resposta a essas dúvidas da igreja de Corinto. Então Paulo fica sabendo pelas pessoas da casa de Cloé de uns problemas que estavam acontecendo em Corinto. Entre eles o primeiro problema, que era o problema da divisão. Então Paulo começa a tratar isso na igreja de Corinto. Então, na primeira aula nós vimos que Paulo ele tratou sobre divisão na igreja de Corinto. E assim, eles estavam tão divididos a ponto que eles imaginavam que Paulo pregava um Deus, Apolo pregava outro Deus, e Cefas, né, Pedro pregava outro Deus. Então Paulo falava assim, acaso Deus está dividido? Então ele fala, Paulo vem falando com eles, vem batendo na tecla de divisão, que não podia acontecer divisão dentro da igreja. Então capítulo 1 da primeira carta de Paulo, Paulo trata da divisão na igreja de Corinto. Então agora nós vamos entrar propriamente dito, né, no capítulo 2, esse que a gente leu agora. Então vamos começar aqui a entender como é que Paulo ele veio desenrolando aqui essa problemática que ele continua a resolver com a igreja de Corinto. Pessoal que está chegando agora, nós tínhamos esse estudo antes da pandemia, esse estudo nós chamamos de Escola de Profeta. Ele acontecia na igreja todas as terças-feiras, mas devido a essa pandemia aí que todo mundo conhece, e a gente não pôde mais se reunir, agora nós retornamos ela online, a segunda aula online, e com a graça de Deus, né, a gente acredita que talvez na próxima semana a gente já pode estar ministrando na igreja, porque tivemos boas notícias aí no dia de ontem, no dia de hoje. Então pode ser que na próxima semana já possamos ministrar na igreja esse estudo, com a graça de Deus. Então, pessoal, é o seguinte, agora Paulo no capítulo 2,
O título do capítulo 2 é assim, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Então é o seguinte, aqui no capítulo 2, a integridade do evangelho, ela estava sendo atacada em Corinto. Então Paulo agora, porque o que acontecia dentro de Corinto? As pessoas, eu falei na aula passada, que a cidade de Corinto era tipo o centro das mentes pensantes do mundo da época, era o lugar, talvez um dos mais importantes. As mentes mais brilhantes ficavam ali naquela região, porque Corinto ficava perto de Atenas, então ficava ali. Então é o seguinte, o evangelho estava muito se misturando com a filosofia. Então, os coríntios, eles queriam assim, um evangelho híbrido. O que seria? Um evangelho misturado. Então, eles queriam fazer um misto, né? uma mistureba, vamos dizer assim, do evangelho com a filosofia, com a sabedoria humana, e ficava tipo assim, o evangelho só já não serve mais. Então eles precisavam do evangelho e algo a mais. Então eles queriam introduzir ao evangelho a filosofia. E o que é filosofia? Filosofia é, se você olhar no dicionário ali, vai falar que é a junção de duas palavras. A palavra grega, que ela pega philos, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Então é amor à sabedoria. Então Paulo ele vem tratando justamente disso no capítulo 2, que as pessoas queriam um evangelho híbrido, um evangelho misturado. Então ele vai falando o seguinte assim, ó, quando ele fala assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque ele já sabia que o pessoal esperava dele era isso. Paulo, para você ter uma ideia, Paulo ele era um cara muito sábio. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel e ele era poliglota. Então Paulo podia ter chegado com muita sabedoria e ser mais um filósofo no meio de uma cidade lotada de filósofos. Então assim, mas como a cidade de Corinto ela tinha um evangelho misturado com a filosofia, Paulo queria combater justamente isso. Então Paulo, quando ele inicia falando assim, eu não vim com sublimidade de palavra, ou eu vim com sabedoria, ele já falou o seguinte, ele está falando assim, cara, ó, eu quero esquecer tudo que vocês estão vivendo aí. Eu não vim com esse intuito, eu quero apresentar outra coisa para vocês. Então Paulo, da mesma forma, por exemplo, hoje, o que acontecia no Coríntios, a gente tem de exemplo hoje, infelizmente. O que acontece? Hoje, eu já vi, por exemplo, programa na televisão que o cara tá lá, todo mundo recebeu uma bênção, aí você tem que ir lá e contar a bênção no microfone, o que aconteceu. Normalmente são muitas bênçãos materiais, nada contra isso, porque isso aí pode acompanhar também. Mas aí chegava a pessoa e falava assim, o que aconteceu com você? Conta o seu testemunho. Então todo mundo chegava lá, contava o testemunho. A minha empresa agora, estão vendendo muito mais, triplicou, estou vendendo 5 vezes mais, 10 vezes mais, o nosso lucro aumentou. Então contavam muitas bênçãos materiais e pronto, ia passando oportunidade para outra. Aí chegou a irmãzinha e a irmãzinha falou assim, qual que é a bênção, minha irmã? Ela falou assim, Jesus me salvou, eu aceitei Jesus. Aí o pastor falou assim, beleza, mas e a bênção? Tipo, perguntou ela, e a bênção? Então, assim, você vê que o evangelho só já não basta mais. Ele precisa vir acompanhado de outras coisas. Então, só a salvação em Cristo já não serve mais. Então, na cidade de Corinto, estava acontecendo justamente isso. Então, assim, as pessoas elas eram pragmáticas. O que é ser pragmático? Pragmático é uma corrente, né? É uma corrente de ideia que prega que uma coisa só dá certo se ela for bem sucedida. Então é o seguinte, as pessoas, hoje nós vemos isso, pessoas elas têm que fazer quase que uma pesquisa de mercado, igrejas infelizmente, têm que fazer quase que uma pesquisa de mercado para ver o que está agradando mais a sociedade, o que está atraindo mais a juventude, qual que é o estilo de culto, o estilo de decoração na igreja, tem que pegar tudo que está atraindo para colocar isso na igreja, para tipo meio que agradar a freguesia. Então, era isso que acontecia em Corinto. Na igreja de Corinto tinha esses problemas. Então, quando Paulo chega e se depara com isso, Paulo fala assim, não, quando Paulo chega, ele fala assim, ó, eu não quero saber o que está acontecendo, eu vim pregar para vocês Jesus, e esse crucificado. Então, Paulo ele vem
ele tem que desmantelar isso, desconstruir isso da cabeça das pessoas de Corinto para poder introduzir o evangelho de verdade. Então Paulo, o que ele começa aqui? Ele começa centralizando a mensagem dele em Jesus. Ele começa centralizando, falando assim, o evangelho, a centralidade, a coisa mais importante do evangelho é Cristo. Então Paulo ele pega assim os fundamentos básicos do evangelho, os fundamentos, assim, as coisas mais básicas do evangelho, mas que é a coisa mais sólida do evangelho, e ele começa a bater nessa tecla. Vou ensinar vocês, e eu não quero saber a condição que vocês estão, eu quero ensinar sobre Cristo e esse crucificado. Então Paulo ele vem batendo nisso. Então quando Paulo fala o seguinte assim, ó, que ele não chegou com sublimidade de palavra ou de sabedoria, aí ele vem falando o seguinte assim, ó, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, Paulo, nós vamos ver aqui, eu gosto muito de uma divisão que a gente vê nesses livros aí que eu mostrei para vocês. Um livro eu tenho ele, mas ele não estava aqui na minha mão, que é o 1 Coríntios comentado do Hernán Dias Lopes, e o outro que a gente está usando como base é esse livro aqui. Ele eu só tenho ele em PDF, por isso que ele também não está comigo nas minhas mãos. Eu tenho só o comentário do Hernán Dias, mas eu gosto muito da divisão que eles fazem desse capítulo. Eles falam quase que a mesma língua. Então é o seguinte, eles mostram que o evangelho de Cristo, esse capítulo 2, Paulo divide ele nas três pessoas da Trindade. Paulo fala da necessidade de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Paulo vai bater nisso aqui. Então a primeira divisão que ele fala é o seguinte, o evangelho é centralizado na morte de Cristo na cruz. Pessoal, eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte, e eu já falei isso na igreja, o pessoal da igreja está me ouvindo, já cansou de ouvir eu falar isso, mas esse exemplo é muito bom, por isso que eu gosto de usar ele com frequência, que é o seguinte, o evangelho é a mesma coisa quando acontece uma batida entre um fusquinha e uma carreta. Fusquinha e a carreta vem, cara, de 100 km por hora e os dois batem de frente. O fusquinha nunca mais vai ser o mesmo. Isso é o evangelho. Quem conhece o evangelho, quem se choca com o evangelho, nunca mais vai ser o mesmo. Então, assim, Paulo ele vem batendo nisso. Então, Paulo já começa o seguinte, o evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Então, quando ele fala o seguinte assim, ó, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo ele está falando o seguinte assim, ó, não importa o que acontece aqui, não importa a forma que vocês foram ensinados, não importa a forma com que vocês estão vivendo. Cara, eu não quero saber. É tipo assim, você chega, tá tendo uma discussão, em algum lugar, na igreja, em algum ministério, e você chega e fala assim, ó, eu não quero saber o problema, eu quero mostrar para vocês a solução. Então, aliás, sem saber o problema, como que mostra a solução, né? Mas é você falar assim, não, eu não quero desculpa, eu quero mostrar como que é a forma certa e como que resolve. Paulo fez isso. Paulo falou assim, eu não quero saber nada, eu não quero saber de... Porque Paulo estava na capital da filosofia, o lugar das mentes pensantes, e Paulo falou assim, eu não quero saber o que vocês acreditam, não quero saber o que vocês pensam dos filósofos, eu não vim aqui com a sabedoria humana, eu não vim aqui para ser apenas mais uma voz, eu não quero ser um filósofo aqui, não. Eu quero aqui para mostrar para vocês que a cruz, ela não é só um acessório do cristianismo, não, ela é o centro, ela é o núcleo do cristianismo. Então não existe evangelho, não existe cristianismo sem cruz. Então Paulo agora ele começa a bater nesse ponto. A cruz de Cristo, ela é o ponto central do evangelho. E não há outro evangelho sem a cruz de Cristo, sem Jesus e esse crucificado. Então Paulo, quando ele fala o seguinte, ó, no versículo 2, né? Eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está falando o seguinte, cara, não há evangelho sem cruz e sem Cristo e este crucificado, porque não faz sentido. Toda a escritura, ela se baseia, ela gira em torno da morte, do nascimento, morte e ressurreição de Cristo.
Então Paulo está trazendo isso para nossa, ele está trazendo isso para a realidade da igreja de Corinto e está ensinando isso. Então, Paulo aí ele vem falando o seguinte: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Você vê que Paulo ele não está aqui para anunciar Jesus. Por exemplo, quando a gente pega os evangelhos, nós tivemos a aula dos evangelhos na igreja, estudamos os 3 evangelhos sinóticos e João. Então, quando a gente pega os evangelhos, a gente vai ver que em Mateus que foi um evangelho escrito para os judeus, eles apresentam Jesus de uma forma, Jesus como rei. Jesus é aquele Messias, é o que foi prometido no Antigo Testamento. Então Mateus ele tem uma ênfase de mostrar Jesus como rei. Aí quando você pega o evangelho de Marcos, que foi escrito para os romanos, eles apresentam Jesus como servo. Aí quando você pega Lucas, que foi escrito para o gentio, ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito. E depois você sai dos sinóticos e entra no evangelho de João, onde vai mostrar que Jesus foi escrito para a igreja e vai apresentar que Jesus ele é apresentado como Deus. Não, esse aí é Deus, ele é divindade. Então, Paulo não está tratando disso. Paulo não está mostrando ele como um perfeito, não está mostrando ele como... Não, está falando o seguinte: ele é aquele que morreu e ressuscitou. Paulo está tratando de Jesus dessa forma. Não existe evangelho sem cruz, sem Cristo e esse crucificado. Então Paulo bate muito na tecla da crucificação e Paulo fala o seguinte: não existe evangelho sem Cristo crucificado. Então Paulo ele fala da mesma cruz que era loucura para os judeus, aliás, era loucura para os gregos, e esse era o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo estava pregando na capital da filosofia e ele trazendo algo que era loucura para eles. Então, assim, Paulo, quando ele, para Paulo, o evangelho era absolutamente cristocêntrico. E, cara, e é justamente isso que nós estamos em falta hoje. Quando eu falo em falta, não é que a gente não vê isso também. Não é porque, assim, se a gente tivesse tantas pessoas pregando Cristo, um Cristo cristocêntrico na igreja, uma pregação cristocêntrica, pela quantidade de igreja que nós tínhamos, o mundo já tinha sido alcançado, todo mundo convertido a Cristo. Então, assim, o evangelho de Paulo era extremamente cristocêntrico. Então, Paulo, ele vem trazer que Jesus, ele é o centro do evangelho, a cruz não é mais um acessório, ele é o centro, ele é o pilar de tudo isso. E Paulo também ele vem relembrar o tanto que ele era dedicado a esse evangelho. E nós vamos ver que ele entra aqui no versículo 3, ele fala o seguinte: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo está falando o seguinte, assim, ó: eu não estou aqui para ser mais um filósofo, eu não estou aqui para ser mais uma ideia. Não. Paulo está mostrando que ele não foi para Corinto para ele ter um fã-clube. Paulo não falou assim: eu não estou aqui para ser exaltado, justamente porque ele estava combatendo isso no capítulo 1. Ele combateu culto à celebridade, culto ao homem. Então Paulo falou, eles estavam tão divididos que eles imaginavam que a mesma palavra, eles pensavam, Paulo está pregando um Deus, Apolo está pregando outro, Pedro está pregando outro. E eles falavam assim, cara, tinha partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E depois Paulo veio falar do batismo ainda. Então, assim, Paulo está falando assim, eu não quero crédito. Eu não estou aqui, eu não quero criar um fã-clube, eu não quero isso. Então, Paulo, por isso que ele fala no versículo 2, ó: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Paulo podia ser tido aqui como talvez um dos maiores filósofos, porque, como eu disse, Paulo era um cara muito inteligente. E ele podia chegar aqui e ser não mais um dos filósofos, mas com a sua capacidade, a sua inteligência, o seu QI ali, Paulo podia se passar por um grande filósofo. Só que Paulo ele fala assim, não quero saber de nada, eu quero apresentar um Cristo. Eu não quero tratar de outra matéria a não ser Cristo e esse
crucificado. Então a vida de Paulo era o quê? Era anunciar Cristo. E a grande necessidade que nós temos hoje dos pregadores é de pregadores que amam essa mensagem, que amam esse evangelho, assim como Paulo amou. Então, assim, nós precisamos, a igreja de hoje, ela precisa de pregadores que não têm outra mensagem a não ser evangelho, que não tenham outro sonho a não ser evangelho. Precisamos de pregadores que não tenham outra bandeira a não ser evangelho, que não tenham outra atração que não seja evangelho. Então, hoje, infelizmente, nós temos muitos pregadores. Gente, tenha maturidade para ouvir o que eu estou falando. Eu não estou aqui atacando, nós não estamos aqui, nós não fomos chamados para isso, nós não podemos fazer isso. Quem julga é somente Deus. Nós estamos falando de uma realidade que, infelizmente, a gente convive com isso. Então, infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei quem disse essa frase, que fala assim, que com o seu talento, você chega lá no topo. Mas o que vai te manter no topo é o seu caráter. Então é o seguinte, com talento você chega lá, mas se você não tiver caráter, você vai cair rapidamente. Da mesma forma que a ascensão foi rápida, o tombo também vai ser. E nós tivemos inúmeros exemplos disso. E eu não quero entrar em exemplos que nós tivemos nos últimos anos, mas nós vimos isso. E pessoas que caíram feio estão tentando se reerguer hoje. E assim, Deus perdoa, irmão, Deus perdoa. Mas o homem não perdoa, o homem não esquece. Então, se o camarada está tentando se levantar, o homem está sempre acusando, sempre lembrando. Jesus, Deus já perdoou, mas o homem não perdoa. Então, esse é o problema. Então, nós precisamos de pregadores, de pessoas que amam o evangelho a ponto de mostrar Cristo. Eu lembro que eu já caí nesse erro quando eu comecei a pregar. Eu sempre tive assim, muita tendência a ir para a área do ensino. Sempre gostei disso, porque tinha dentro de casa meu pai, minha mãe, eu sempre via meu pai com as leituras bíblicas dele, meu pai orando ao pé da cama, minha mãe, e eu sempre vendo ali eles com uma vida de leitura, então eu sempre fui inclinado para a área de ensino. Por mais que eu não buscava conhecimento naquilo, quando eu ouvia alguém pregar, eu ficava ligado na história. Falava, cara, quero entender isso. E às vezes, quando não entendia, perguntava ao meu pai, mas eu sempre tive essa inclinação para a área do ensino. Então, quando eu comecei, por exemplo, a pregar, eu preparava tanta coisa. Até hoje eu preparo muita coisa. Mas eu preparava muito mais, eu preparava tanta coisa que eu não conseguia passar aquilo, não tinha tempo. E muitas vezes eu enchia as pessoas de informação, mas eu não convergia essas informações em Cristo, então não adianta nada, eu não posso chegar lá e pregar uma mensagem maravilhosa de informação. A pessoa vai chegar, rapaz, eu não sabia disso, eu não sabia disso, mas só que, e Cristo, onde que está nisso? Então assim, Paulo ele está falando justamente isso. Cara, Paulo ele está falando o seguinte, ele não falou isso, mas dava a entender, o Paulo falando assim, ó, eu poderia sentar com vocês, me passar por um filósofo da mesma grandeza que os filósofos que tem aqui, e eu seria um cara tido como sabedoria humana, mas eu não fui chamado para isso. Então, aí quando eu entrei no seminário tinha matéria lá de hermenêutica, homilética, de exegese bíblica, a gente aprendeu que tudo que você vai ensinar, tudo que você vai pregar, tem que convergir em Cristo. Então é o seguinte, tudo que você está falando, porque o evangelho não é evangelho, ele não é uma pregação, se não falar da morte, ressurreição, nascimento, morte e ressurreição. Isso tem que ser o centro da sua mensagem. Você pode, como se diz, um amigo meu fala assim, você pode florear o pavão, você pode contar, pegar, abranger desde lá de Gênesis. A minha esposa brinca comigo que ela fala assim, se fazer uma pergunta para você lá em Salmo, você vai começar a explicar lá em Gênesis, porque quando Deus criou todas as coisas, então você pode abranger tudo isso. Mas o final da sua mensagem, você tem que pegar tudo isso e convergir em Cristo, porque senão sua mensagem vai ser uma mensagem de sabedoria que não muda vidas. Então, Paulo está trazendo isso. Nós precisamos ter um amor pelo Evangelho a ponto de tudo aquilo que a gente ensinar seja convertido em Cristo. Paulo fala assim, eu não quero saber de sabedoria humana, eu quero te mostrar Cristo, o Evangelho. Então, nenhuma mensagem ela pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Então,
Nesse livro do Hernan Dias Lopes tem até uma história bacana que ele conta que tinha uma igreja, se eu não me engano, não sei se era na Inglaterra, uma história que tinha atrás no púlpito assim, tinha uma cruz fixada, um painel com uma cruz, e o pastor da igreja era um camarada muito grande, ele era muito encorpado, e quando ele pregava, ele tapava toda a cruz. Ninguém via a cruz aqui atrás. Então ele pregava. Aí um dia tinha um pregador de fora na igreja, só que o pregador era de baixa estatura. Quando ele foi pregar, dava para ver a cruz atrás dele. Aí uma criança falou para a mãe assim: mãe, cadê o pastor, o pregador, que quando ele levanta, a gente não consegue ver Cristo? Então, assim, essa pergunta simples da criança, ela mostra uma realidade tão grande de pessoas que quando se levantam, Cristo passa a ser a sombra dela, vai para trás, entendeu? Então Paulo está combatendo justamente isso. Então Paulo, outra coisa que ele tá combatendo aqui é o seguinte: ele relembra a maneira dele de pregar o evangelho, porque Paulo ele fala o seguinte. Quando ele começa aqui falando assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, ele fala o seguinte, que a minha palavra, no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Então, assim, uma coisa aqui que a gente tem que entender aqui é que quando a nossa palavra, quando nós estamos direcionando algo para Deus, não para Deus, deveríamos fazer, estamos trazendo uma mensagem, um estudo, uma pregação que seja, e é o que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo fala o seguinte: eu não vim com esse tipo de sabedoria porque senão eu atrairia todo o público para mim, toda a honra para mim. E quando eu faço isso, quando eu vou expor algo que é para Cristo, para engrandecimento do Evangelho, porém a pessoa que é beneficiada com isso sou eu estou fazendo a mesma coisa que os filósofos, porque os filósofos eles competiam, eles ficavam ali nos palanques ali da cidade, onde tinha, e ali começavam a falar, cada um tentando fazer algo mais belo que o outro. Então Paulo está combatendo justamente isso, e quando nós vamos anunciar algo, só que esse algo não engrandece a Cristo, engrandece a mim, nós estamos sendo como filósofos. Então Paulo vai até tratar disso mais para frente, nós vamos ver na segunda carta de Paulo, que Paulo vai falar ali dos tesouros, né, em vasos de barro. Então assim, Paulo não foi ali com a soberba ou com vanglória, não, ele foi com muita humildade. E ele foi com humildade de entender a grandeza e a majestade de Cristo. E ele estava pregando isso, ele estava pregando com humildade. Ele foi ali para expor isso. Então, assim, tem até uma frase de John Wesley que ela é forte, porque ele fala o seguinte assim, ó: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Porque quando Paulo fala o seguinte assim, aqui no versículo 4, no finalzinho, ele fala assim, ó, que não veio, as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí quando o John Wesley fala assim, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo, ele está trazendo o seguinte assim, ó, a demonstração do poder, ela só vem pelo Espírito Santo. Então assim, eu não posso, igual eu falei, gente, eu não posso de forma alguma tomar um lugar para dar um estudo, uma pregação, guiar uma massa, uma igreja e trazer toda a glória para mim, porque eu ali represento a Cristo. Eu de forma alguma eu posso ser aquela pessoa que vai trazer toda a glória. Então quando Paulo falava o seguinte assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, eles poderiam, essa questão essa palavra demonstração, ela significa apodeiches em grego, e ela tem um sentido assim, que você está apresentando uma prova. Então quando fala assim, demonstração, era a mesma coisa de eu te provar algo. Então quando Paulo fala o seguinte assim, ó, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, ele falando assim, eu vou mostrar prova
do Espírito e do poder. Eu vou mostrar a prova. E como é que Paulo mostrava a prova? Ele mostrava a prova com a própria comunidade, com a própria comunidade transformada, com a própria comunidade. Ele apresentava ali, diante da corte, vidas transformadas. Por exemplo, hoje o governo, ele pode às vezes querer inferir na igreja algum tipo de tributo, querer tratar a igreja de alguma forma, mas eles sabem que a igreja é muitíssimo importante, porque se você tira a igreja da sociedade, você vai ver o quanto que vai aumentar de número de divórcio, prostituição, o crime vai aumentar, tudo isso. E isso é prova de poder. Isso é prova de poder de Deus através do Evangelho, que é prova do Espírito Santo trabalhando nessas vidas. Se tira a igreja da sociedade, irmãos, vira um caos, entendeu? Porque o que acontece hoje é o seguinte, as pessoas estão desesperadas diante dessa pandemia. Eu não posso falar nem o nome, porque senão é perigoso. O vídeo sai do ar, entendeu? Tá desse jeito. No YouTube você não pode falar o nome. Se você falar o nome do vírus, o seu vídeo já é deletado quase. Ou não é monetizado, você não recebe por isso. Então, assim, hoje, se não tem a igreja, imagina como que estaria o mundo. Irmãos, imagine o estrago que nós estamos vendo em 3 meses, o estrago que esse vírus fez na humanidade. Imagina se não tivesse a igreja. Ia ser muito pior, pessoas iam estar desesperadas, criminalidade ia aumentar e assim não ia ter como contornar isso. Então Paulo, ele não estava preocupado, irmãos. Paulo ele não estava preocupado quem fala bonito, de mostrar algo grandioso, não. Ele queria mostrar o resultado do evangelho. Ele mostrava vidas transformadas. Inclusive, na segunda carta, nós vamos estudar que ele chega diante da igreja e Paulo era o seguinte, Paulo, onde ele pregava, na hora que ele saía lá, os judaizantes vinham, os falsos apóstolos, e eles queriam falar assim, Paulo tá certo, ele ensinou, só que vocês têm que continuar com as práticas judaizantes, e eles queriam colocar as práticas para o povo fazer. Então, o povo muitas vezes voltava a Paulo, está acontecendo isso. Só que teve lá na segunda carta, nós vamos ver que o povo foi tão afetado, a igreja de Corinto, que quando Paulo chega, eles pedem prova a Paulo. Paulo, mostra a prova para nós aí de que você é de Deus. Paulo fala para eles assim, vocês querem prova? Vocês são a prova. Vocês são o que eu tenho para provar. O evangelho de Cristo e o evangelho que eu carrego. Vocês são a minha prova. Porque foi Paulo, através do Espírito Santo, que instituiu aquela igreja. Então Paulo vem trazendo isso. Então Paulo aqui, diante do capítulo, dos primeiros versículos aqui, Paulo está falando justamente disso. Pessoal aí que tá nos acompanhando aí, que Deus abençoe. Às vezes chegou alguém aí que eu não vi. Um abraço aí, estamos acompanhando aí. Fica junto com a gente e dá o retorno aí. Se o áudio estiver ruim, fala pra gente, já tá quase no final, já eu tô perguntando o áudio agora. Então, pessoal, Paulo que tá falando o seguinte assim, ó, quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana, da forma de falar, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, assim, Paulo ele não está aqui desencorajando a gente se preparar. Porque Paulo, quando ele fala assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério a qual Deus ordenou. Paulo, ele não está falando o seguinte assim, ó, quando ele fala assim, quando ele fala que ele não veio aqui, não falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Paulo está falando contra a sabedoria, de uma forma da gente endeusar a sabedoria. Ele não está desencorajando a gente, por exemplo, a se preparar para servir bem a casa de Deus através do ensino, através de sabedoria, de você estudar para ensinar. Paulo não está falando contra isso. O Paulo que ele está batendo é o seguinte, você fazer disso o seu Deus. Então, assim, dependendo do ambiente que a gente está,
a gente muitas vezes precisa até mudar a forma de falar para que o evangelho seja entendido. E nós já tivemos isso aí, o apóstolo aí na igreja. Ele já conversou comigo uma vez, Tiesco, às vezes, e ele tem mais experiência, mais tempo de ministério. Então ele conversando comigo, me instruindo, falou: Tiesco, dependendo do lugar que a gente está, a gente tem que mudar a forma de falar para que as pessoas entendam o evangelho. Nós não podemos chegar aqui e rebentar com palavras que talvez o povo vai estar lá embaixo, não vai nem entender. Nós não estamos falando que o povo não tem conhecimento, não, mas tem pessoas ali que talvez não vão entender. Então nós temos que fazer as coisas ficar mais simples. Nós precisamos pegar o evangelho na humildade, na simplicidade, um evangelho fácil. É igual quando a gente está jogando bola, o cara fala assim: não, joga simples, não fica caçando coisa demais, não. Joga tranquilo ali, ó, 1, 2, toca perto, não fica inventando demais, vai fazer cruzamento, sabe nem dar o tapa, vai fazer cruzamento lá para o outro lado, toca pertinho aqui, joga simples. Então, o evangelho, Paulo está falando isso, não precisa de eu ficar aqui enrolando, trazendo coisas, sabedoria, não, eu estou querendo mostrar o quanto o evangelho de Deus ele é eficaz, o quanto ele vai mudar vidas. Então, Paulo, por último, aqui nesses primeiros versículos, ele está relembrando o propósito de pregar o evangelho. Paulo ele deixa claro que ele, quando ele vem aqui, ele fala o seguinte: cara, o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para mudar vidas, e esse era justamente o problema de Corinto. Eles davam mais valor ao mensageiro do que a mensagem. Paulo o tempo inteiro ele está batendo em cima da mensagem, falando assim: gente, não importa quem é o mensageiro, o que importa é que a mensagem que ele carrega. Tanto que a gente vai ver isso que Paulo mesmo, quando ele escreve para a igreja de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: ó, se vier aqui até mesmo um anjo e pregar um evangelho diferente do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoa, porque o evangelho, Paulo quando fala isso, ele está defendendo o evangelho até dele próprio. Porque ele fala assim: ó, o evangelho já foi anunciado. Agora, se vier um anjo aqui e pregar um evangelho diferente do que esse que eu já anunciei, seja anátema. Então, quando ele está falando assim, se vier um anjo aqui, ele está falando até dele assim: ó, se eu vier aqui de novo e falar outra coisa diferente, ó, não dá ideia para mim não, porque eu estou ficando louco. Então, Paulo, ele precisa ensinar a igreja que o vaso não é importante, é o que está dentro dele, é o azeite que está dentro dele, é a mensagem que ele carrega. Porque senão, quando a igreja, quando a multidão ali, ela fixa em você, a probabilidade dela cair com você é de 100%. Por que é de 100%? Porque eu sou falho. Os líderes que nós temos na frente da igreja são homens sujeitos à queda. Nós não estamos falando que eles vão cair, mas nós não podemos confiar no homem cegamente, pensando assim que ele é Deus, porque não? Então nós somos sujeitos, nós somos falhos, nós também somos homens, nós somos super-homens. E eu costumo falar isso às vezes alguém já falou comigo assim: pastor, quando você fala isso, você tira um pouquinho da autoridade. Eu falo: não, eu não quero que ninguém espelhe em mim a ponto de ser cego, de acreditar em tudo que eu falar. Inclusive, que eu estou dando esse estudo aqui, eu gosto de fazer um estudo expositivo, lendo versículo por versículo, porque quando eu leio, a oportunidade que eu tenho é de falar assim, porque na Bíblia está escrito, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então vocês aí na sua casa, vocês têm uma Bíblia para acompanhar também. Então assim, vocês não podem ser cegos a ponto de não entender a mensagem e fixar no pregador, porque ele vai te decepcionar. O único que não vai te decepcionar é Cristo. Porque imagina se eu apresento um Deus poderosíssimo que vai mudar a sua vida e você comprou aquela mensagem, você agarrou com aquela mensagem, falou assim: essa mensagem mudou minha vida. Aí no dia de amanhã, Deus livre e guarde, eu caio em pecado e saio da presença de Deus, mas você não vai sair porque você não estava comigo, você estava com Cristo que eu te anunciei. E é isso que tem que ser. Paulo está falando isso. Eu não sou ninguém. Paulo fala o seguinte no capítulo 1, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo está batendo nisso. Então, aí a partir do versículo 6, vamos dar uma lida aqui do versículo 6 até lá para o 9 de uma vez, para a gente já matar do 6 ao 9.
Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Paulo está falando o seguinte, ele está falando da origem da verdadeira sabedoria, porque ele fala o seguinte aqui, ó, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo. Aí ele fala assim, mas da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Então Paulo está falando o seguinte, essa sabedoria, ela não vem de agora não, a sabedoria ela sempre existiu. Deus revelou ela para nós agora. Então Paulo ele falando assim, a sabedoria não é a filosofia, porque é amor à sabedoria. Paulo está falando o seguinte, não, existe uma sabedoria bíblica, existe uma sabedoria que Deus revelou para nós. E ele revelou através de quem? Através de Jesus e esse crucificado. Então Paulo, mais uma vez, ele vem batendo na tecla de Cristo e esse crucificado. Então Paulo ele orienta aqui que a sabedoria ela não começou a história. Ela não começou na história, mas ela começou na eternidade. Porque, às vezes, isso até assim, a Bíblia, alguém pergunta assim, pastor, você acredita em predestinação? Na verdade, quando pergunta isso, eu sei onde eles querem chegar, né? Eles querem chegar em dois assuntos bem complicados, entre Calvino e Armínio. Eu falo assim, predestinação, lógico, eu acredito, é bíblico. Porém, eu acredito nos moldes que a Bíblia fala que a predestinação é pela presciência de Deus. Não porque Deus ordenou, mas é porque ele sabe todas as coisas. Então aqui, Paulo está falando o seguinte, ele fala o seguinte, essa sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século. Então, por exemplo, tem uma linha teológica maluca que acredita que Deus não sabe todas as coisas. Que à medida que o homem ele tem tanta liberdade, que à medida que as coisas vão acontecendo, é que Deus vai tomando as decisões e começa a agir de acordo com o homem. Então é o seguinte, essa linha é totalmente maluca, porque Deus de tudo ele sabia desde a eternidade, cara. Desde antes do tempo, não existia tempo, existia somente eternidade. Deus ali, ele já tinha pensado em tudo. Então, quando Paulo está falando o seguinte, Cristo crucificado não é um plano B. Deus não fez o homem e o homem ali caiu e Deus falou assim, ai meu Deus, e Deus falou, ai meu Deus. Deus falou assim, pelo amor de mim mesmo, o que eu vou fazer agora? O homem pecou. Deus não falou isso, amado. Deus já tinha o plano, porque Deus já planejou tudo isso na eternidade. Aí você fala assim, Deus ele sabia porque ele fez com que aquilo acontecesse. Não, Deus ele sabia pela presciência, porque ele sabe de antemão o que vai acontecer. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Paulo fala o seguinte assim, ó, ele fala o seguinte, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Cara, sabe o que Paulo está falando o seguinte? Paulo está falando o seguinte, nós nunca conheceríamos Cristo. Por exemplo, o homem não pode conhecer a Cristo estudando. Por exemplo, o dia que foi descoberto a energia, né, eletricidade, né, foi descoberto uma porção de coisas. Os homens começaram a fazer inúmeras pesquisas, testes, e fez uma porção de coisas, até que falou assim, descobri é isso, eureka, descobri. Então, assim, não, o homem não descobre Deus dessa forma. Não tem como ir ele estudando, descobrir Deus. Não. Deus, ele se fez, ele se revelou por ele querer isso. Ele quis se revelar, é que a gente conheceu ele. Tanto que a gente vê lá em João capítulo 6, quando Jesus dá aquele discurso muito forte, que vai todo mundo embora. João 6, 68, 69, se eu não estiver enganado. Quando fica ali... Aí fica só os 12, Jesus fala assim, vocês não querem acompanhar a multidão também não?
Mas tem um episódio que Jesus fala assim, que os discípulos falam assim, Jesus fala assim, quem que eles estão falando que sou eu? Aí eles falam assim, um fala que você é Elias, é João Batista. Aí eles vão falar assim, aí Jesus pergunta assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, e gostava muito de tomar a palavra. Pedro fala assim, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Cristo fala assim, você falasse bem, Simão Bar-Jonas. Aí ele vai falar assim, ele fala assim, Pedro, você falou bem, mas você só falou isso porque o meu Pai te revelou. Então é o seguinte, Deus que se fez, ele se revelou para nós. Nós não conseguimos descobrir Deus. Descobrir Deus aqui. Não. Ele quis se revelar. Então Paulo está falando o seguinte, que a nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam a Cristo. Então Paulo está falando o seguinte também, porque ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Paulo aqui ele está batendo mais uma vez, falando o seguinte, o que Deus tem preparado não é um plano B, não. Já está preparado há muito tempo, mas só que vocês não têm ideia, nem subiu ao coração, nem penetrou no seu coração o que Deus tem preparado. Porque se vocês soubessem, vocês não teriam matado a Cristo. Deixa eu só ver quanto tempo de live que a gente já tem aqui, pessoal. Que a gente não pode ficar muito tempo, não. Quero agarrar vocês, não. Vamos acelerar aqui para a gente terminar. Vou ler do versículo 10 ao 16 para a gente finalizar ele. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. A gente vai deixar os dois versículos para finalizar, mas aqui eu acho muito importante essa parte aqui, fala assim, o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. E eles não podem entender porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Cara, um cientista muito renomado, ele pode ter confusão em entender a Deus e uma pessoa analfabeta entender a Deus. Porque Deus ele não é discernido com sabedoria humana. Não, ele é discernido espiritualmente. Então nós vemos isso. Eu sou nascido no Evangelho, eu já presenciei pessoas que chegavam para dar uma palavra lá em cima no púlpito, ele nem abria a Bíblia para ler porque ele não sabia ler. Andava com a Bíblia, amava a Bíblia, mas não sabia ler. Ele chegava lá em cima, citava o versículo de cor, ele sabia, memorizado, falava o versículo e dava um sermão assim, arrebentava, quebrantava mesmo, e a pessoa não sabia nem ler, era humilde. Então, assim, isso prova para nós que o Evangelho ele não é discernido com sabedoria humana, porque se fosse com sabedoria humana, os cientistas eram os maiores doutores da Bíblia, porque a sabedoria humana está com eles. Então, assim, um cientista bruto pode não entender nada de Deus, e uma pessoa analfabeta ser quase que especialista em Deus, porque ele vive Deus. E Deus não se discerne com palavras de sabedoria, ele se discerne espiritualmente. Então, para a gente finalizar, versículo 15 e 16, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo, eu aqui vou ter que finalizar, pular aqui tudo, para a gente não levar mais tempo, mas Paulo,
ele está tratando aqui a igreja de Corinto o seguinte. A igreja de Corinto com muitos problemas de divisão, nós vamos ver inúmeros problemas que a igreja de Corinto tem. E ele fala no capítulo 1 que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Ele fala assim, de maneira que não lhe falte nenhum dom. Então Paulo está tratando a igreja, uma igreja que ele conhece, uma igreja que ele instituiu aquela igreja, ele plantou aquela igreja, pelo Espírito Santo de Deus, ele plantou aquela igreja. Então Paulo agora está cuidando dessa igreja e ele está vendo inúmeros problemas que está tendo dentro daquela igreja. E aqui Paulo está falando o seguinte, eu instruí vocês, só que eu quero que vocês entendam o seguinte, agora vocês estão com problemas, vocês estão com muita divisão, eles comiam comidas oferecidas a ídolos, tinham problemas com incesto, muitas coisas. Eles eram ignorantes quanto aos dons, então Paulo vem tratando tudo isso. Mas aqui no versículo 2, no capítulo 2, Paulo está batendo muito forte que a centralidade do Evangelho, o centro de tudo é Cristo e esse morto. Amado, então entenda o seguinte, você pode trazer a melhor mensagem do mundo, o melhor sermão, o maior estudo, mas tudo isso tem que convergir em Cristo. Tudo isso tem que ser, se você consegue fazer um sermão de 2 horas e depois você convergir ele em Cristo, maravilha. Mas você não pode trazer um estudo gigantesco, maravilhoso e deixar as pessoas sair dali somente com mais informações que não trouxeram mudanças para ela. Porque senão você não está falando de evangelho, o evangelho não tem como ele ir de encontro e não trazer mudança. Não tem como, não tem como. Eu falei uma vez na igreja e é uma pura realidade. O evangelho, ele não precisa da sua aceitação para ele se tornar evangelho. Porque o evangelho, imagina, o evangelho é uma flecha que você lançou. Quando eu jogo uma palavra, jogo uma flecha, é o evangelho, eu estou implantando o evangelho. Ele não depende se você vai aceitar ou não para ele fazer efeito. Por quê? Se você aceita o evangelho, esse evangelho vai mudar a sua vida. Agora, se você não aceitar, esse mesmo evangelho que vai te abençoar, ele é justiça também. Então, se você não aceita, ele já vira justiça na sua vida. É uma flecha só, mas dependendo do que você responder, ele tem 2 sentidos. Se você aceita, ele vai mudar a sua vida. Agora, se você não aceita, ele já vai ser justiça para você. Então, assim, quando o evangelho foi lançado, cabe você. Se você aceitar, bem. Se você não aceitar, ele também tem um propósito. Então, a palavra ela nunca volta vazia por esse sentido. Então, amado, o que Paulo está fazendo é trazer Cristo para o centro das Escrituras. Então, eu queria te falar para você trazer Cristo para o centro da sua vida. Porque não importa quem está falando contigo, importa a mensagem que eu estou passando para você. Eu estou te falando que Cristo, ele é o centro de todas as coisas. É que Cristo é que pode mudar a sua vida, não eu. Eu não posso fazer nada por você. Eu sirvo a um Deus que pode fazer tudo por você. Mas é Cristo que pode mudar. Eu, por mim mesmo, eu não posso fazer nada. Eu posso simplesmente te apresentar esse Cristo. E depois que eu te apresentar, eu não consigo fazer algo melhor que Cristo faria por você e que ele tem feito por você.